Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E sou muito feliz que você deu tempo para vir comigo agora, olhar a Palavra de Deus para entender que tão grande é o amor de Deus para cada um de vocês. Às vezes, nós mesmos, estando longe de Deus, separados de Deus, afastados de Deus, pensamos, talvez eu devo ir para a igreja. Talvez eu devo ir para o culto. Sabe que estou faltando algo na minha vida, acho que eu preciso de Deus. E às vezes, reconhecendo uma necessidade espiritual, nós travamos ou adiamos. Houve uma vez que uma pessoa chegou à nossa igreja, mas não entraram. Ficaram lá fora, olhando, mas não queria entrar. E convidamos a pessoa a entrar. E depois, conversando com aquela pessoa, porque eles carregava uma vergonha na vida deles. E estava com medo do que todos iam pensar. Estava com medo de como a igreja ia agir com eles. Por causa da vida que eles viveram. Às vezes, nós reconhecemos que nós temos uma falta, que há uma necessidade espiritual e pensamos, talvez eu poderia ir a uma igreja e encontrar a verdade que eu preciso conhecer, mas eu estou com medo do que a igreja vai pensar. Meu amigo, eu gostaria de animar você a esquecer do que o ser humano vai pensar sobre você. E também eu diria a você, pelo menos na Igreja Batista Nordeste, aqui no centro de Lauro de Freitas, se você venha, nós vamos te abraçar. Seremos felizes em receber você por uma visita. Queremos demonstrar e viver e compartilhar o amor de Cristo. Mas, não pense no que o ser humano pensa sobre você. Não se preocupe na opinião do ser humano, do religioso. O que Deus acha sobre você? Qual seria a opinião de Deus? Meu amigo, eu posso dizer com 100% certeza, Deus ama a você. Sua vida é muito preciosa nos olhos de Deus. Por isso Ele enviou seu Filho unigênito. E Ele morreu, sofreu, foi sepultado e ressuscitou porque Ele estava, como Lucas 19:10 diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus ama você. E Ele quer fazer para você o que você não pode fazer sozinho. Quer salvar a tua alma. Quer te tirar da condenação, adotar a família de Deus. Salvar a tua alma perpetuamente, eternamente. É isso que Deus quer fazer. Você é precioso e muito amado por Deus. Estamos vendo como a vida é antes de Cristo. E há uns exemplos de umas pessoas no Novo Testamento, durante o ministério público de Cristo, que às vezes são bons exemplos de nós. Em Lucas 7, versículo 36 a 38, tem o início de uma história aqui. Só vou ler esses versículos, aí contamos a história. Mas em Lucas 7:36, a Bíblia diz, e rogou-lhe um dos fariseus, que comece com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Ouve. E depois o fariseu estava pensando, se Jesus soubesse quem é essa mulher, como ela é, e Jesus repreendia o fariseu. Essa mulher aqui em Lucas 7 era uma mulher que aparentemente, anteriormente, Jesus tinha libertado ela da influência demoníaca. Jesus tinha expulsado o demônio dela. Essa mulher foi uma pecadora. Quando a Bíblia se referia a uma mulher assim, geralmente significava era prostituta.
Também houve um outro exemplo. João 4, o Evangelho de João, capítulo 4, registra a conversa e a conversão entre Jesus e a mulher samaritana, que era uma mulher da mesma fama. Essa aqui era judeia, a outra era samaritana, mas todos somos preciosos nos olhos de Deus. Todos são amados por Deus. E Jesus veio para ser o Salvador não somente dos judeus. Queria ser, e Ele é, o Salvador do mundo, a quem quiser. E Jesus sempre, uma das coisas notárias do ministério dele, é que Jesus sempre tinha tempo para as pessoas rejeitadas e desprezadas pelo mundo. Ele sempre tinha um coração para eles, sempre queria se aproximar a eles. Ele sempre deixava eles se aproximar a ele. Pecador, mau fama, uma pessoa que todo mundo evitava. Jesus amava a eles e sempre tomava tempo, sempre os acolhia, sempre os recebia, sempre conversava. Deus ama ao pecador. Como a vida era antes de Cristo. Dessas duas mulheres, a vida era de grande vergonha e escravidão. Geralmente, uma mulher que começava a trabalhar daquela maneira, isso foi uma garantia, porque você, uma vez já começando, essa era coisa vergonhosa. Assim, ao resto da sua vida, você ia ser marcado como prostituta. Você não ia depois pegar um trabalho no mercado, ou no banco, ou na prefeitura. Não, você ia sempre ser marcado, mas ela é. Então, já começando esse tipo de trabalho, você garantia, basicamente, que você ia precisar continuar. Era uma vida de escravidão. Nós vemos isso muito nos nossos dias também. Há muitas pessoas que foram marginalizados, escravizados, enganados, abusados e obrigaram a eles a entrar nesse tipo de vida. E eles vivem com vergonha, muitos. Porque bebem muito, porque usam drogas, é para tentar escapar da realidade dessa vida vergonhosa que eles vivem. E o mundo não os ama. O mundo só os usa, os abusam. O mundo os rejeita, maltratam. O mundo trata eles de uma maneira horrível e muito triste. Mas Deus não é como este mundo. A vida dessas mulheres era cheia de vergonha. Foram escravizadas ao pecado, adultério, fornicação, essas coisas perversas. Essa foi a vida sem Cristo. Antes de Cristo, a vida era cheia de pecado e perversão. Foram rejeitados pela sociedade. Sem esperança, sem socorro, sem ajuda. O triste é, o mundo quer abusar. O mundo quer nos devorar. O mundo não ama você. O mundo não cuida de você. O mundo só vê você como coisa que pessoa que eles podem usar para os desejos deles. Assim trabalha nosso mundo. Muitos lugares do mundo. Muitos. O governo não ama o pobre, mas o governo fala ao pobre de uma maneira que o pobre gosta. Mas são os políticos que se enriquecem. Eles não realmente ajudam o pobre porque não amam ele. Só vê ele como alguém que pode manipular para o benefício próprio. Tristemente isso acontece no mundo espiritual também, no mundo religioso. Muitas vezes temos grupos grandes ou igrejas grandes que não dão uma verdadeira ajuda à pessoa. Eles não usam o ministério para edificar a pessoa. Usam as pessoas para edificar um ministério, entre aspas. Essas mulheres, vivendo uma vida assim, foram rejeitadas pelo mundo. Não respeitadas. Viveram desrespeitadas por todos. E se eles queriam mudar a vida, se eles queriam se arrepender e buscar a Deus, se eles queriam sair daquele tipo de vida, o que os fariseus, os religiosos, iam fazer para eles? Nada. A religião em si não tinha como purificar ou salvar as vidas dessas mulheres. Mas a terceira,
Primeiro, aquela vergonha e escravidão. Segundo, foram rejeitadas sem esperança, sem ajuda ou socorro. Mas a terceira coisa, foram amados por Jesus. O que a religião não conseguia fazer, Jesus podia. E Jesus amava. Não somente os homens. Não somente os adultos. Não somente os ricos. Não somente os judeus. Jesus amava a todos. Houve no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o exemplo poderoso que nos nossos tempos modernos não é tão impactante porque nosso mundo hoje não entende o significado. Houve um homem leproso. Naquela época, do primeiro século, quem tiver leproso, eles tinham que ficar afastados e tinham que gritar avisando você, eu tenho essa doença, fica longe de mim porque eu posso contaminar você e isso é contra a lei. Não posso. Então, todo mundo fica longe de mim. Era uma vida de isolação, uma vida de afastamento, de separação, uma vida de solidão e grande sofrimento. E quando um leproso chegou rogando a Jesus, de longe, Senhor, por favor. A Bíblia diz que Jesus o tocou. E essa é uma grande mostra, era um grande símbolo impactante de demonstrar o amor e carinho de Deus para o pecador, para o contaminado, para o sujo, para o impuro. Deus ama aos pecadores. Deus não fica lá dizendo, não, longe de mim, afaste-te de mim. Não quero me contaminar. Jesus disse, venha. E nos acolhe, nos abraça no amor dele. Não é que Jesus aceita o nosso pecado. Não é que pecado não é grande coisa para ele, mas é que ele ama ao pecador tanto que ele diz, eu quero demonstrar, quero que você se sente meu amor, o meu coração. Essas mulheres sentiram o amor de Jesus. Essa mulher chegou cheia de gratidão, chorando, pensando no que Jesus tinha feito para ela. Por que Jesus fez isso? Porque ele amava a ela. Jesus não ia ganhar nada em converter uma mulher samaritana. Jesus não ia ganhar ou impressionar a ninguém ajudando uma prostituta. Ele fez por quê? Porque aquela prostituta era uma alma preciosa nos olhos de Deus. Porque aquela samaritana, rejeitada pela sociedade, ela amada por Deus. E Jesus fez o que ele fazia, morrendo na cruz, compadecendo com a nossa fraqueza. Ele fazia para nós entendermos, para nós conhecermos o amor de Deus que tão grande e infinito é. E saber que há um Deus todo santo, há um Deus altíssimo, mas ele é um Deus perto da gente, bem próximo, que nos ama e quer nos salvar, quer nos abraçar, quer nos sustentar, quer nos perdoar e transformar. E a quarta coisa que vemos, sendo amados por Jesus, essas pessoas rejeitadas, essas pessoas escravizadas, ficaram libertas. Jesus as livrava de uma vida de escravidão. E não somente da possessão demoníaca, uma vida de vergonha. Essa mulher estava dando homenagem, estava adorando e louvando e agradecendo a Jesus pela libertação que deu a ela. E Jesus, quando ele corrigiu depois, ele corrigiu o fariseu. Ele disse sobre ela, que, versículo 47, por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Disse a mulher, versículo 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus disse a essa mulher,
não por ungir os meus pés, não por lavar os meus pés, não por chorar, você é salva. É pela fé. E disse ao fariseu, você não me entendeu? Você não me atendeu como ela? Você não fez várias coisas que você deve, como quando você me recebeu em casa, era para você culturalmente, de respeito, da nossa prática, da coisa certa, era para você fazer isso, você não fazia nada. Mas ela sim. E ele encomendou a ela pelo que ela fez. E ensinou ao religioso. Essa aqui entende. E virando, ele disse, não é somente que os demônios foram expulsados, mas disse, agora você é salva. Você possa viver em paz pela fé. É a mesma coisa que Deus disse a qualquer um de vocês. Eu cresci na igreja. Desde o berço eu estou na igreja. Isso não significa que seus pecados são perdoados? Ou você pode estar me ouvindo agora pensando, mas pastor, você não conhece a minha história. Pastor, você não sabe as coisas que eu tenho feito na minha vida. Pastor, justamente ontem à noite eu estava fazendo coisas abomináveis que eu sei que Deus não gosta, mas Deus te ama. Ele fez todo o necessário para se reconciliar. Deus fez todo o necessário para te livrar da escravidão ao pecado. Uma vez, durante o nosso tempo de evangelismo como igreja, nós estávamos evangelizando numa rua. E houve uma moça que não sabia o que acontecia com a alma dela. Ela deu ouvido ao Evangelho, escutou o Evangelho, entendeu sobre o amor de Deus. E perguntando a ela se ela gostaria de receber esse dom gratuito de salvação e vida eterna, ela começou a chorar e disse, hoje não, eu não posso ainda, por causa da vida que eu vivo. E aquela vergonha ainda tinha ela presa. Ela pensando, ontem à noite estava fazendo algo de desonra. E hoje, mais tarde, vou estar fazendo a mesma coisa. Não posso ser salvo ainda. Mas Deus te chama, Jesus Cristo te chama. Deixa aquele pecado. Arrepende-se do seu pecado. Venha a Cristo. Ele te aceita, Ele vai te perdoar, te purificar, salvar a tua alma, conceder vida eterna a quem crê. É a fé que nos salva, não é a obra religiosa. Não é ser uma pessoa respeitosa e justa e limpa e respeitada por todos. Não é isso que nos salva, é fé. É a fé do pecador que consegue o perdão que precisamos. Jesus ama os pecadores. Você não gostaria aproveitar da misericórdia e graça de Deus? Você não gostaria receber perdão e purificação? Você não gostaria receber morada lá no céu, na presença dele, eternamente? É de graça, por meio da fé. Se tiver pergunta, dúvida, entre em contato. Seria nosso prazer te explicar o que Deus fez para dar garantia da salvação e vida eterna a você. Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe. Até a próxima.